Água. Então é isso, meus queridos, 100%, né? Bom dia, um grande dia para vocês, uma semana abençoada, bem produtiva, certo? Que a gente consiga se superar a cada dia, a cada momento, e a vida continua, né? Então, essa faz parte do nosso processo, né? Continuar batalhando, continuar lutando. Um grande dia para vocês. E vence quem não desiste. Esta é a grande sacada, certo? Vence quem não desiste, quem persiste, quem continua, mesmo com quedas, certo? Porque cair faz parte do nosso caminhar, do nosso progredir. Cair levanta, levanta mais forte, e assim a gente vai. Bom dia, bom dia, bom dia, Junilton, bom dia a todos que aqui estão, certo? Presentes hoje. Então, vamos lá. Começando aqui, ó, já resolvendo as questões da aula passada, certo? Que a gente propôs. Vamos aqui, ó. Então, essa primeira questão, ela diz assim, ó, calcule a área, e são as questões do livro, tá bom, gente? Da apostila do 100. Calcule, deixa eu ver que página que está esse material, essas questões, está na página, a partir da página 20, 19, isso, 18. Olha aqui, ó, então, página 18. Então, apostila, página 18, vou ver quem chegou. Lívia Vieira, bom dia, bom dia. Tudo bem, minha querida? Página 18, página 18 da apostila. Então, vamos aqui. Olha bem, nessa questão, ela diz assim, ó, calcule a área total e a superfície de um prisma oblíquo, né, de base quadrada, representado abaixo. Sabe-se que as faces laterais são congruentes. Se a base ela é quadrada, né, então teríamos aí, ó, necessariamente os lados seriam iguais. Também as faces seriam iguais. Então, o que a gente precisa para a gente calcular a superfície? Ó? Então, no caso, ele pede para calcular a área total. O que seria a área total? A área total desse prisma é o quê? Seria a área lateral mais 2 vezes a área da base. A área da base não tem problema nenhum. O que é a área da base? Como o lado é 10, então ficou 10 ao quadrado, que é igual a 100. Beleza? Agora, a área lateral. O que seria a superfície lateral? A superfície lateral ela é formada por 4 faces que são paralelogramos. Veja bem, ó, as faces são paralelogramos. Essa estrutura que está aqui. E o que é a área de um paralelogramo? Então, olha bem, a área de um paralelogramo, ele é o quê? Ele é base vezes altura. A área de um paralelogramo é base vezes a altura dele. Né? E qual que é a altura dele? Como é que eu olho a altura de um paralelogramo? A altura, de uma forma geral ou generalizada, é necessariamente um segmento perpendicular à base, certo? Então, nesse caso, nós tivemos o quê? Ó? Então, para calcular a altura, nós podemos perceber que aqui temos um ângulo de 60 graus com o plano chão da base. Então, para eu calcular essa altura, uma vez que essa medida aqui é igual a 30, a altura é igual a, eu vou usar o quê? Cateto oposto e a hipotenusa. Então, seno de 60 é igual cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa, que é 30. Quem é o seno de 60? Seno de 60 aqui, ó, é raiz de 3 sobre 2, é igual a H sobre 30, passando aqui, ó, simplificando aqui, ó, aqui vai dar 15, então H é igual a 15 raiz de 3, beleza? Então, isso é a altura desse sólido e é também a altura do prisma, certo? Caso eu fosse procurar o volume, alguma coisa. Mas o que é a área lateral? A área lateral são 4 vezes a área desta face. E o que é a área dessa face?
A área da face é base, que é 10, vezes a altura, que é 15 raiz de 3, certo? Com isso vai dar 4 vezes 10, 40 vezes 15, vai dar 600 raiz de 3. Então, a área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Então, 600 raiz de 3 foi o quê? Foi a superfície lateral. E aí, Teuzão, beleza, meu querido? Ó, é a superfície lateral mais 2 vezes a área da base, que foi calculada da parte que era 100. Então, 2 vezes 100 dá 200. Então, tá aí. O máximo que eu posso fazer aqui, ó, é colocar 200 em evidência. Porque vai ficar 600 dividido por 200, vai dar 3, raiz de 3, 200 por 200 dá 1. Seria uma boa resposta para trabalhar isso aí. Então, o que a gente precisava aí, ó, era saber calcular a área de um paralelogramo. A área de um paralelogramo seria o quê? Seria, beleza, pode deixar, Lulu, seria a área lateral mais duas, a área de um paralelogramo é a aresta da base vezes a altura do paralelogramo. Beleza? Vamos passar para essa questão, que inclusive Bia acabou de chegar, certo? Bom dia, bom dia. Bom dia, Augusto, que também chegou agora. Seja bem-vindo, meu querido. E essa questão 10, ela já traz, para mim, ela traz um probleminha, certo? Parou de compartilhar a tela, eu acho. Algum problema aqui, deixa eu ver. Aqui tá tranquilo, tô vendo ainda. Tá, eu não estou vendo mais. Tá carregando aqui. Então, Galerinha, aguarda só uns 5 minutinhos, no máximo, aí Wagner deve estar voltando já. A internet deve ter caído, mas deve voltar, ok? 1 minuto.
aí, Junilton, beleza? Gente, bom dia. Então, retomando aqui, ó, foi o computador que resolveu reiniciar, cara. Ele é desse jeito. Do nada, a gente tá trabalhando e ele vai e desliga do nada. Peraí, a tela não está aparecendo, então vamos voltar a compartilhar, tá? Aí, beleza. Então, voltando aqui, ó. Essa questão, então, preste atenção. Nós estamos falando aqui, fizemos a questão 1, certo? E nós estamos falando aqui nessa questão 10, certo? O que ela fala? Para mim era para ser uma questão bem simples, mas ela, para mim, ela teve erro, certo? Falta dados aqui para nós termos condição de resolver. Ela poderia ser resolvida por geometria analítica, por tratamento vetorial, só que é bem complexo o cálculo, e com isso, a gente precisaria de mais informação de qualquer maneira. Ela fala assim, ó, a base de um prisma é um quadrado, olha bem, continuando aqui, galera, vamos aqui, ó, deve estar fixado, procura apresentar. Oi, não está aparecendo a tela para vocês? Voltou? Tudo bem, Luquinhas? Beleza, querido? Aqui está aparecendo, viu, Wagner? Está de boas. Então, vamos lá. Então, veja bem, gente, nessa questão, ela diz, a base de um prisma é um quadrado de área igual a 150. A área da base é igual a 150. Sabendo que a diagonal da base mede M, calcule a amplitude do ângulo que uma diagonal desse sólido forma com o plano da base quadrada, certo? Então, o que nós poderíamos formar aqui, ó? Então, uma ideia era traçar, nesse caso, essa diagonal. Primeiro aqui nós tínhamos, se a base é um quadrado, então a aresta da base nós colocamos medindo A, certo? Então, quer dizer o quê? E a área da base é 150, então A ao quadrado é igual a 150, A é igual a raiz quadrada de 150. O que é 150? 150 pode ser 25 vezes 6. Então, raiz de 25 é 5, então ficou o quê? A aresta da base igual a 5 raiz de 6. O que é a diagonal? Ó, a diagonal do quadrado, que é a diagonal da base, é lado vezes raiz de 2. Diagonal da base é lado raiz de 2. Então, o lado é 5 raiz de 6 vezes raiz de 2, vai dar 5 raiz de 12. Só que raiz de 12 pode ser o quê? 12 é 4 vezes 3. Raiz de 4 é 2, 5 vezes 2, 10. Então, ficou 10 raiz de 3. Beleza. O que eu quero? Eu quero a amplitude, que é o ângulo, nesse caso, que é a diagonal da base forma com a diagonal do sólido, certo? Nesse caso, o que eu teria? Ele fala, uma das diagonais desse sólido, a diagonal do paralelepípedo do prisma, necessariamente é um segmento que sai de um vértice vai ao vértice oposto da face oposta. Então, eu precisaria desse ângulo. E aí, até então, estava tudo tranquilo. Isso aqui era o M, certo? Aqui era o H, certo? Então, como é que eu ia encontrar esse ângulo? Fazendo tangente desse ângulo, que era o cateto oposto sobre cateto adjacente, que era o meu M, certo? E aí, só que aí, como eu não tenho a altura do prisma, então como é que eu vou definir, nesse caso, o que seria? Então, eu criei várias situações aí, mas nenhuma teve um grande sucesso. A outra seria com elementos da geometria analítica descritiva, certo? Que era bem complexa. Então, não seria o caso nosso aqui. Então, para mim, está faltando uma informaçãozinha na questão, certo? Alguém chegou a fazer alguma coisa dessa questão? Alguém que chegou aí agora? Bom dia, Tatá, tudo bem?
Então, a ideia seria essa, certo? A ideia era essa, calcular essa amplitude. Então, precisaria desse ângulo, né, que estava aí. Exatamente. Então, mas eu vou tentar ver ainda de uma forma mais simples o que pode ser resolvido. Pois é, eu precisaria da a diagonal. A diagonal seria essa, mas eu não tenho nada, certo? Eu não tenho altura. Mesmo que a gente calcule em função de h, eu calculei, eu fiz vários cálculos, mas não cheguei a nenhum êxito. Então, eu não vou ficar testando a questão agora, sendo que eu já testei ela anterior, certo? Mas vamos continuar aqui para a gente não perder tempo. Tá, você está querendo a 5. Então, vamos aqui, ó. A 5, ela diz assim, ó. Uma piscina de ladrilhos quadrados tem 6 ladrilhos de profundidade, 16 ladrilhos de largura e 30 ladrilhos de comprimento. Um conjunto de 16 ladrilhos justapostos tem área igual a 1 metro quadrado, certo? Cada 100 litros de água custa R$ 2,36. Então, o custo para encher a piscina será o quê? Para mim, tem outro erro aqui, que não seria a cada 100 litros, seria a cada 1.000 litros, para dar uma resposta adequada. Mas vamos à questão em si. Ela mede, seria bem legal essa questão. Para mim, faltou esse erro ali também, certo? A pessoa que estava digitando essas questões no dia deve estar meio assim, tá? Então, olha, eu tenho uma piscina, que é uma forma, então aqui, ó, ela tem as dimensões dela, ela tem 30 ladrilhos de comprimento, 16 ladrilhos de largura e 6 ladrilhos de altura. Olha bem, ladrilhos sendo colocados um ao lado do outro. Aqui são ladrilhos. Sabemos que 16 ladrilhos representa 1 metro quadrado. E o custo de 100 litros de água vale R$ 2,36. Então, 100 litros de água são R$ 2,36. A primeira coisa que nós precisávamos era calcular qual era a dimensão de um ladrilho. Porque, ó, 16 ladrilhos justapostos representa 1 metro quadrado. Então, a primeira coisa era assimilar isso. 1 metro quadrado refere-se à área. Unidade quadrada é área. Então, a área de 16 ladrilhos, área de 16 ladrilhos era igual a 1, certo? Metro quadrado. Então, como é que eu calcularia isso? Então, 16 vezes, o que é a área de um ladrilho? Como é 1 quadrado, eu chamei de x vezes x. Então, ficou, x, 16x ao quadrado é igual a 1. Olha, então aqui vai ficar 16x ao quadrado é igual a 1. X ao quadrado é igual a 1 sobre 16. Quem é o x? É a raiz quadrada de 1 sobre 16 metros. Ou 1 quarto, raiz quadrada de 1 sobre 16 é 1 quarto de metro. O que é 1 dividido por 4? 0,25 metros. 0,25 metros, ou, nesse caso, seria o quê? 25 centímetros, certo? Agora a gente vai lá, ó. A piscina nossa, ela tem 6 ladrilhos de altura. Então, seria 6 vezes 0,25 metros. 30 ladrilhos de comprimento, então 30 vezes 0,25 e 16 vezes 0,25 metros. Fazendo essas contas, nós chegamos a quanto? 1,5 metro de altura, 6 vezes 0,25, vai dar 1,5 metro de altura, certo? Bom dia, meu querido.
Isso aí, menino. Olha, 6 vezes 0,25 é 30 vezes 0,25. 30 vezes 0,25 vai dar o quê? Vai dar 7,5 metros de comprimento e no outro 16 vezes 0,25 deu 4 metros de largura, certo? Então, essa piscina tinha essas dimensões em metros, beleza? Só que nós queremos o custo de água, custo que nós vamos ter para encher essa piscina. Então, o que vale aqui? O volume, então, seria o quê? O volume da piscina é a área da base vezes a altura. Volume, área da base, vezes a altura. Então, seria o quê? 4 vezes 7,5 vezes 1,5. Fazendo essas contas, eu vou fazer de novo aqui, ó, 4 vezes 7,5, que dá 30, vezes 1,5, 30 vezes 1,5 dá 45. Então, 45 metros cúbicos. Só que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Então, são 45.000 litros. Quanto que vale, nesse caso, 100 litros de água? 100 litros de água custa R$ 2,36. Então, eu vou dividir isso aqui, ó, por 100. Certo? Então, nesse caso, dividir por 100 para saber quantas vezes 100 nós vamos ter. Então, nós vamos ter 450 vezes 2,36. Só que, ao fazer esse cálculo, deu 1.062. Então, para dar a resposta lá da questão, que era 106,2, certo? Eu precisava de quê? Que essa informação aqui, ó, fosse 1.000 litros a cada 1.000 litros e não 100 litros, certo? Então, tem o erro que é a cada 1.000 litros. Então, existem duas partes dessa questão. Primeiro, trabalhar essa proporcionalidade, essa meio que esse referencial, 16 ladrilhos, mede 1 metro quadrado, encontrar o comprimento e a largura do ladrilho, que é a mesma, que era quadrado, depois calcular o volume da piscina, certo? E depois fazer a divisão. Se fosse 45.000 dividido por 1.000, ia dar 45 vezes 2,36, ia dar 106,2, a resposta que era o que a questão que gostaria que fosse. Tudo bem? Então, de qualquer maneira, é isso aí. Segue? Beleza? Alguma dúvida na questão? Vamos ver aqui. O pessoal está pedindo fazer algumas questões. Sim. As questões que eu propus, que eu vou fazer na aula, eu vou fazer, e as outras a gente vai seguir. Caio está falando que na questão original... Por exemplo, Ana Realina mesmo está pedindo a 7 a 8. Ana Luísa a 9 a 12, do Enem Vestibulares, né? E Fabrício pediu fazer a 20 também. Tá aqui, ó, já estão 7, aqui, 8, ó. 9, 12, 20. Já estão aqui, programado da semana, nós vamos fazer. A aluna pediu para tirar um print aí, as questões que você já fez. Beatriz pediu para tirar um print aí. Beleza, então vamos lá. Ver aqui. E aí, Teuzão, beleza, querido? Então, ó, primeira questão, rapidinho, vamos lá. Depois, tirou, 1, 2, 3, parou na tela para a gente dar sequência. A questão agora aqui, ó, 5, certo? Que essa, tá claro. Vamos tirar 2 prints para valer. Um parado, depois o outro, certo? Beleza. Vamos lá. Essa questão 8 é uma questão bem comum, essa questão, tá? Vamos que vamos, galera. Bom dia. Pronto. Nessa questão, nós tivemos o seguinte, ó. Um copo de base quadrada está a 80% de sua capacidade com água
Então, ele pede o maior ângulo possível que esse copo pode ser inclinado sem que a água derrame sem que a água derrame Então, vamos lá. O que é o volume do copo? Então, o volume é um prisma, né? Então, é a área da base vezes a altura. A base, então, seria o quê? E o volume que ele está é 80%, 80% da capacidade dele. 80% de área da base vezes a altura, certo? Então, aí ficou 80% de área da base, que é 4 ao quadrado, e a altura dele seria 10, né? Então, nesse caso, nós tivemos o quê? O volume é igual a 128, né? Beleza. Aí você poderia perguntar, já que é 80%, e uma vez que o prisma ele sobe igualmente, eu já poderia colocar que a altura aí que está é 8, uma vez que é 80% dessa altura, sim, já poderia colocar isso, que ela seria igual a 8. Beleza. Agora, preste atenção. Nós pegamos esse prisma e inclinamos, esse copo inclinamos, certo? E nós queremos saber qual é esse ângulo que ele forma aqui, para que não venha derramar, nesse caso, esta água, certo? Então, o que eu preciso aqui, galera? Preste atenção. Então, para isso acontecer, nós precisaríamos ter, esse volume de água que tem aqui é o mesmo volume que tem anterior, certo? Então, eu dividi em duas partes. Volume 1 mais o volume 2. Bom dia, meus queridos. Volume 1 mais volume 2 é igual a 128. O que eu chamei de volume 1? Essa parte, volume 2, essa parte, certo? Volume 1 com volume 2. Então, nesse caso, para eu calcular isso, eu precisaria saber quanto mede isso aqui, que eu não sei. Vou chamar isso aqui, de uma altura que eu vou chamar de X. Chamei de X, certo? Se esse pedaço aqui é X, esse pedaço aqui de baixo vai ser quanto? 10 menos X. Então, qual seria o volume desta parte? Volume, lembra que é um prisma de base quadrada. Então, seria área da base vezes a altura. O que é a área da base? Seria 16, certo? Vezes a altura. Agora, olha o detalhe. Esse outro aqui, que está inclinado, ele representa o que para nós? Essa diagonal é como se nós estivéssemos dividindo aí, e dá para ver que está sendo dividido essa parte em duas, certo? Iguais. Então, o volume dessa parte aqui é a metade do volume de um prisma de base, área da base igual a 4 e a altura x. Então, ficou a metade da área da base vezes a altura. Metade da área da base vezes a altura. Beleza. Então, ficou agora, 16 que multiplica 10 menos x vai dar quanto? 16 vezes 10, 160. Olha aqui, 160 menos 16x, mais a metade do volume lá, que é quanto? A metade, preste atenção, mais a metade de 16 vezes x, ou seja, 8x. Somando aqui vai dar, 160, eu passei os 128 para o lado de lá, passei 128 para o lado de lá, 160 menos 28 dá 32, é igual a 8x. Então, meu x é igual a 4. Se o x é igual a 4 e essa aresta aqui também é igual a 4, o que nós temos aqui? Nós temos necessariamente que esse ângulo aqui, ele é igual a 45 graus, certo? Então, aí nós estamos trabalhando com fundamentos da geometria. Então, nesse caso, nós temos essa estrutura, certo? Nós estamos aqui, com esse ângulo. Se esse ângulo aqui é alfa, esse ângulo aqui, no caso, vai ser igual a alfa, certo? Que é igual a, nesse caso, se é 45 de lá, é 45 de cá também. E aí, pronto, né? Chegamos nisso. Então, a ideia para esse tipo de questão, que é muito comum,
certo? Você tem uma aqui, ó, uma jarra. Ela está com água até uma parte. Você vai inclinar, até o ponto que ela começa a derramar. Qual deve ser o ângulo formado aí com o plano da base? Então, a gente calcula o volume e sempre que nós tivermos, olha para você ver, ó, mostrando aqui, eu não sei se vocês estão vendo essa garrafa, mas, olha, então ela está aqui, ó. Aí, qual a inclinação que eu devo fazer com o plano da base para que a água venha derramar ou inclinar? Veja que aqui talvez vai dar na diagonal certinha, certo? Talvez. Mas a ideia era isso aí. Calcular o volume, depois geralmente vai dividir em duas partes, certo? Uma é um sólido, né? Que geralmente, nesse caso, é um prisma, né? De base quadrada, e a outra representa a metade da estrutura lá. Beleza? Então vamos lá, que tem muita coisa para a gente fazer hoje. Olha bem. Wagner, Oi. te perguntar, dava para afirmar que como o plano tá no, que como a figura tá num plano, eu poderia pegar, você vê que é oposto pelo vértice, eu pegava ângulo A igual ao outro ângulo que está oposto, menos 90, 2A igual a 180 menos 90, aí dava 90 dividir e dava 45. Dá para fazer isso? Olha, só que quando você somar isso aí, ó, alfa mais 90 mais 90 menos alfa, olha o que acontece. Cancela o alfa e o alfa. É porque... Não, somaria os dois alfa, não. Aí, dos dois alfa mais 90 igual a 180, que é oposto pelo vértice. Certo. Beleza. Mas para ele ser oposto pelo vértice, eu precisava disso aqui, ó. Como é que a gente identifica um ângulo oposto pelo vértice? Necessariamente, ele tem que ser, ó, se esse ângulo aqui é alfa, qual o ângulo que seria alfa? Seria, no caso, esse aqui de baixo. Então, não esse aqui do lado. Porque, olha, então, para ser oposto, olha para você ver, ó, a estrutura é assim, ó. Para ser oposto pelo vértice, eu tenho que ter duas semirretas, certo? Que se cruzam. Então, não é esse ângulo aqui que é oposto pelo vértice a esse. É esse aqui de baixo, ó. Tá vendo? Então, eu não ter esse ângulo aqui, eu teria que chamar de beta, alguma coisa assim. Eu sei que a soma dos dois dá 90, mas aí, nesse caso, não. Teria que desenvolver esse tipo de cálculo mesmo. Tá bom? Mas vamos lá. Olha, a 9 eu já fiz até para os meninos de segundo ano aí, mas vamos fazer aqui de novo. Prestando atenção aqui nessa questão. Ela diz assim, ó, um fazendeiro tem um depósito para armazenar, preste atenção, galera, um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite, formado por duas partes cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao dobro da medida da aresta da base cúbica de cima. A aresta da base cúbica aqui, ó, essa aresta é o dobro dessa aresta, certo? Então, se a gente falar que essa aresta aqui é A, essa aqui é igual a 2A, beleza? Olha, vou colocar 2A em outro lugar. Vou colocar 2A aqui. Então, ó, essa aresta ela é o dobro da aresta de cima. Vamos lá, se chegou alguém. Não. Veja bem. Então, nesse caso, ele fala o seguinte, a torneira utilizada para encher o depósito tem uma vazão constante e levou 8 minutos para encher a metade da parte de baixo. Então, ó, para encher isso aqui, ó, levou 8 minutos, certo? Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante? Olha para você ver, ó, essa palavrinha, ela é significativa na questão. Quantos minutos levará para encher o restante, né? Apenas isso que a gente tem. Aí falou o seguinte, ó, então o fazendeiro tem um depósito indicado as áreas da parte de baixo tem a metade do tal. A parte de cima, a torneira utiliza para encher encher a metade da parte de baixo. Beleza.
Se encheu a metade da parte de baixo, certo? Então, se isso aqui gastou 8 minutos, para encher essa outra metade, seria 8 minutos. Então, só para encher essa parte de cima já seria 8, certo? Então, a resposta não pode ser opção A, porque ainda falta encher a partezinha de cima. Como é que eu teria que fazer nesse caso? Então, eu precisaria calcular, nesse caso, o volume. Eu não posso dizer que aqui vai ser A. Se aqui, ó, é 2A e lá é A então leva 4 minutos. Aí a pessoa marca 12, só que não tinha 12. Enfim, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que calcular o volume da caixa. Olha, vou colocar caixa 1 e caixa 2. O volume da caixa 2 é aresta ao cubo, que é igual a 8A ao cubo, certo? O volume da caixa 1 é o quê, ó? É aresta ao cubo. Então, esse volume todo aqui, ó, ele gastaria 16 minutos, certo? Para encher esse reservatório, certo? Essa parte, olha, olha aqui, ó, para encher, nesse caso, isso aqui, ó, 8 ao cubo, 8A ao cubo, ele gastaria 16 minutos. Isso quer dizer que 1 ao cubo vai ser o quê, ó? 1 ao cubo vai ser 16 por 8, vai dar 2 minutos, certo? Então, para ele encher 8 ao cubo, ele precisou de 16 minutos. Por que 16 minutos? Porque foi 8 minutos aqui, mais 8 minutos aqui, certo? Então, isso quer dizer, na proporcionalidade, 1 ao cubo seria 2 minutos. Então, qual o tempo que ele levou para encher o restante? Então, para encher o restante, ele levou os 8 minutos dessa metade, mais 2 minutos da parte de cima. 2 minutos da parte de cima. E, ao todo, foram 10 minutos. Então, uma questão que trabalha com proporcionalidade, volume e atenção no cálculo aí. Bem tranquila, certo? Resolução rápida. Olha, eu falei que era uma proposta para o Enem, e né? É uma questão estilo Enem, situação de proporcionalidade, razão, ou seja, envolvendo todo o detalhe aí. Beleza? E atento que ele queria para encher o restante. Olha, se fosse encher completamente, quando a gente lê isso aqui, ó, completamente, a gente já pensa o quê? É todo. Então todo seria 8 mais 8, 16, mais alguma parte. A pessoa pode marcar 18 aí, ó, por precipitação. É isso que a gente fala. São os pequenos erros que acontecem, e muitos deles é por falta de atenção ou principalmente quando você já conhece a questão e já quer resolver rapidamente. Galera, e essa questão aqui, ela trata a mesma ideia. A questão 14, inclusive, quando eu estava resolvendo, eu não estava atento a um detalhe. Ô, Wagner. Oi. A Ana Luísa pediu para resolver a 12, antes de resolver a 14, ela pediu para resolver a 12, por favor. É porque está aqui no espaço já colada, aí eu vou resolver essas que estão faltando logo depois. Elas já estão coladas aqui, entendeu? Tranquilo, viu, Lu? Vou começar com o pessoal aqui. Eles estão me ouvindo, ora. Olha aqui, ó. Lu, essas questões eu já plotei aqui, e assim que eu terminar, a gente vai resolver. Beleza? Então, vamos lá. Olha aqui, ó. A questão 14, ela diz assim, ó. Observando o esquema do gráfico, podemos afirmar que o volume do sólido retirado, né, do cubo de aresta A olha, como é uma questão comum, certo? Então, assim, qual que é o volume do sólido? O volume do sólido era só calcular o volume dessa parte aqui, uma composição. Beleza. Só que ele quer só o volume retirado. Qual seria? Observe, podemos afirmar que o volume do sólido retirado do cubo Gente, então a primeira coisa que nós temos que fazer aqui, ó,
era fechar, no caso, ó, entender essa partezinha. Nós estamos vendo que isso aqui é rampado, ó, certo? É rampado. Então, nesse caso, nós teríamos uma estrutura dessa forma. Tá vendo aí, ó? Então, é isso que é a estrutura da questão, a visualização. Se fosse para tirar esta parte, se fosse para tirar toda essa parte aqui, ó, esse desenho ele tinha que estar assim, ó, certo? Ele tinha que estar nesse formato para a gente visualizar melhor. Mas veja que não é isso, não é esse prisminha que está tirando. O que está tirando é uma estrutura rampada, certo? Como que seria isso, então? Ó, então, eu posso desenhá-lo aqui, ó. Então, nesse caso, nós teríamos essa estrutura, beleza? E o que está sendo retirado? Então, o que nós estamos retirando, nesse caso, foi o quê? Foi essa estrutura aqui, ó. Essa parte toda aqui, ó. Entendeu? Que representa o quê, gente? A metade do volume desse prisminha que está aqui. Então, o volume retirado representa esta parte, ó. Representa a metade do volume desse prisma. Então, o volume retirado é igual a quem? É igual a metade do volume do prisma. O que é o volume do prisma? É a área da base vezes a altura, certo? Agora, preste atenção no outro detalhe. Essa medida aqui, ó, ela é A sobre 3, certo? Dá para ver. Esta medida aqui, ó, ela não é A sobre 3, porque A sobre 3 é essa de trás, ó. Se tudo é A, e esse pedaço é A sobre 3, então esse pedaço aqui vai ser quanto, ó? Esse pedaço é, olha, se eu tinha 1, eu tirei 1/3, eu fiquei com quanto? Eu fiquei com 2/3. Então, esse pedaço aqui, ó, vale 2A sobre 3. Esse pedaço vale 2A sobre 3. Entendeu por que é 2A sobre 3? Porque é apenas aquela parte de trás que é A sobre 3. E essa aqui, nesse caso, não. Agora, a altura dele é A, porque era um cubo normal. Então, o volume vai ser a metade desse volume. E o que é o volume? É a área da base vezes a altura. O que é a área da base? Então, vai ser A sobre 3, vezes 2A sobre 3, ó, comprimento vezes largura, vezes a altura. Então, 2 corta com 2, ficou o quê? A vezes A, dA ao cubo sobre 9. Então, A ao cubo sobre 9, nesse caso, seria a parte retirada. Beleza? Então, é o que a questão está propondo para nós. Tudo certo? Entendi dessa questão? Felipe Caio fala o seguinte aqui. Formaria um prisma de base triangular, né, Vaguinho? E Caio falou, mesmo rampada, não é um prisma? Mesmo rampada seria um prisma, sim, mesmo rampada é um prisma. Então, olha aqui, ó, eu só não entendi, deixa eu ver o que o Felipe perguntou. Eu fiz por isso como se fosse um prisma de base triangular. Sim, beleza, exatamente. Você está aplicando o conceito, olha bem, você está aplicando o conceito de prisma. Por que é um prisma? Então, olha, porque ele apresenta duas bases paralelas e congruentes. Olha bem, o que os meninos estão falando, gente? Eles estão falando disso aqui, ó. Então, mesmo que seja uma rampa, é uma fatia de requeijão, né, Caio? Olha o requeijão bom que eu ganhei esse dia de Caio, viu, gente? Olha aqui, ó. Então, vamos lá. É uma fatia. Então, ó, o fato de apresentar duas bases paralelas e congruentes, né, já seria isso. O que seria, então, ó, o volume disso, ó? Então, o volume desse prisma aqui seria a área desse triângulo. O que é a área do triângulo? Ó, é o lado que é A vezes, ou melhor, esse lado é 2A sobre 3, vezes A, certo? Que é isso.
é sobre 2, então lado vezes A sobre 2, vezes a altura dele, que era A sobre 3. Só mudava de posição, certo? Só mudava de lugar aí. Tá joia? Vamos lá. Outra questão legal, essa questão com envolvimento em trigonometria. Olha o que ele fala. Uma embalagem em forma de um prisma octogonal regular contém uma pizza circular que tangencia as faces do prisma. Veja bem, ela tangencia as faces do prisma. Desprezando a espessura da pizza e do material usado na embalagem, a razão, olha bem. Ô, Joãozinho, bom dia, meu querido. Pensei em você essa semana, meu querido. Você está sumido. Vamos lá, ora. Certo? Aparece. Vamos lá, vamos ver. Torço por você, viu, meu querido? E cadê Duda? Duda desapareceu. Não pode. Fala com ela. Você que é amigão dela lá, certo? Para aparecer, tá bom? Vamos lá, ó. Uma embalagem em forma de um prisma octogonal regular contém uma pizza circular que tangencia as faces desse prisma. Desprezando a espessura e do material usado na embalagem, a razão entre a medida do raio da pizza e da aresta do prisma então ele quer saber quanto que é R dividido por L. Quanto que é R dividido por L. Beleza. A primeira coisa, então, gente, olha, era desenvolver. É um prisma octogonal. Veja, não é um desenho comum, certo? Os comuns seriam o quê? Um prisma hexagonal. Esse é um octogonal. Meu desenho claramente não ficou adequado, certo? Mas ele é um prisma octogonal regular. Isso quer dizer que todas as arestas são iguais. O que nós queremos? O lado do prisma é esse. E o raio do círculo, olha bem, quando eu faço aqui um círculo todo, o raio vai ser esse segmento todo aqui. O que nós queremos é a razão de R sobre L. Beleza. O que eu posso fazer? Como é um prisma octogonal regular, certo? Necessariamente, essa fatia aqui, ó, ela formaria o quê? Um triângulo isósceles, certo? Um triângulo isósceles, no qual, preste atenção, olha o fundamento. Isso aqui seria o lado, né? Então, aqui está o lado da pizza, o lado do prisma, que é o que a gente quer, e aqui está o raio dele. Beleza? O que eu teria que desenvolver? Primeira coisa, esse ângulo. Como é que seria esse ângulo, gente? Então, nós pegamos 360 e dividimos por 8, porque nós vamos dividir isso aqui, ó, em 8 partes, certo? Então, 360 por 8 vai dar quanto? Vai dar 45 para o ângulo central. 45 graus para o ângulo central. Beleza. O que eu quero? Se isso aqui é um triângulo isósceles, necessariamente isso aqui vai valer lado sobre 2. Metade do lado. Olha para você ver. Então, eu poderia tanto usar esse ângulo 45 sobre 2 ou o ângulo 135 sobre 2. Eu não sei por que eu usei... por que eu usei 135 sobre 2? Poderia usar os dois, certo? Eu fiz tangente de 135 sobre 2, ó. Por que esse ângulo é 135 sobre 2? Porque ali é 45 sobre 2. Esse pedaço é a metade, 45 sobre 2. Mais quanto para dar 90? Então, mais 135 sobre 2, ó. 45 mais 135 dá 180, por 2 dá 90. A soma desses dois dá 90. Então, ó, tangente é o quê? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Como eu queria o R sobre L, eu já comecei a caminhar em cima disso aqui. Então, tangente de 135 sobre 2 é igual. Aqui, conservar a primeira, multiplicar a segunda invertida, vai ficar 2R sobre L. Beleza. Eu quero R sobre L. Aqui está 2R sobre L, mas deixa quieto por enquanto. Aí nós vamos lá. Para eu calcular a tangente de x sobre 2, eu poderia fazer duas coisas.
ou eu uso uma fórmula de arco-metade, olha bem, ó, ou eu uso uma fórmula, preste atenção aqui, galera, isso é importante, ó, tangente de x sobre 2, vou colocar alfa sobre 2, tá? Para não confundir aqui. Tangente de alfa sobre 2 é tangente de um arco-metade, ele pode ser calculado de que maneira, gente? Ó, então, a fórmula é raiz quadrada, olha bem, de 1 menos cosseno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa. Eu poderia usar só essa fórmula, se fosse o caso, certo? É uma fórmula trigonométrica de arco-metade. Tangente de alfa sobre 2 é raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa. Se fosse seno de alfa sobre 2 que você está pedindo, ó, o que seria? É 1 menos cosseno de alfa sobre 2, certo? Dessa maneira. Se fosse cosseno de alfa sobre 2, é raiz quadrada de 1 mais cosseno de alfa sobre 2. Isso é fórmula pronta. Mas nós não sabíamos essa fórmula. Então, o que nós fizemos? Veja bem, eu usei uma fórmula que envolvia arco-metade. Mas, assim, onde tem dobro, tem metade. Então, eu trabalhei com a tangente 2x. Lembra o que era a tangente 2x? Tangente de A mais B. Lembra lá? Tem gente que ama, tem gente que beija. Tem gente que ama e beija, que Pedro colocou para vocês na aula passada. Beleza. Então, tangente 2x é 2 tangente x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. Beleza. Se eu chamar x de 100... Se eu chamar, ó, x de 135 sobre 2, o meu 2x é igual a 135. Olha bem, se eu chamar x de 135 sobre 2, x de 135 sobre 2, certo? Então, o que eu vou ter? Ó, meu 2x... Ô, Wagner. Oi? Desculpa interromper, porque todo mundo aqui está com dúvida no arco-metade, porque a gente vai repetir que não entendeu o que é arco-metade, como assim? Gente, preste atenção. Isso é uma fórmula. Olha aqui, ó. O que é a metade de um arco? Arco-metade, por exemplo, arco-metade quer dizer metade de um arco. Olha aqui, ó. Então, ó, se você quer calcular o seno de 22,5, o que é 22,5? É a metade de quanto, gente? 22,5 é a metade de 45. Certo? Como é que você calcularia seno de 22,5? Então, como eu falei, eu não demonstrei a fórmula, mas ela vem daquela relação que eu estava fazendo. Então, olha, nesse caso, para você calcular, se você quisesse usar as fórmulas, existem as fórmulas de eu quero o seno de 22,5. 22,5, né, seno, não seria seno de 45 sobre 2? Então, meu alfa aqui não é 45, então é o quê? Como é que eu calculo isso? Ó, é raiz quadrada de 1 menos cosseno de alfa sobre 2. Isso é uma fórmula. O meu alfa aqui é 45. Para eu ter 22,5, eu dividi 45 sobre 2. Certo ou não? Olha aqui, ó, cosseno de alfa sobre 2. É raiz quadrada de 1 mais cosseno de alfa sobre 2. É uma fórmula. Tangente de alfa sobre 2. É o quê? É o seno sobre cosseno. Então, vai dar 1 menos cosseno sobre 1 mais cosseno. Ou seja, o valor do seno de alfa sobre 2 sobre o cosseno de alfa sobre 2. Isso é fórmula. Então, por exemplo, se eu quero... Quanto que é a tangente de 22,5? Tangente de 22,5 seria o quê? Tangente de 22,5 seria igual, ó. Isso aqui é a mesma coisa, de tangente 45 sobre 2. 22,5 é a metade de 45, então 22,5 é a metade de 45. Então vai ficar quanto? Ó, vai ficar 1 menos cosseno de 45 sobre 1 mais cosseno de 45. Então, você calcular a tangente de 22,5, você pode usar só esta relação, se você quiser. Beleza? Então, é uma relação. Tira um print aí, ó, porque é uma fórmula em trigonometria. Isso ajuda você a desenvolver.
Vamos lá, ó. O seu deu raiz de 2 sobre 2. Vamos ver? Vamos lá, vamos continuar. Vamos continuar. Nesse caso, nós vamos ter o quê, ó? Então, preste atenção. Aqui eu não estou usando essa fórmula. Eu não estou usando a fórmula. Certo? Então, nós estamos deduzindo ela. Então, olha o que eu fiz, ó. Eu chamei 135 sobre 2 de x. Se 135 sobre 2 é igual a x, 2x é igual a 135. Certo ou não? 2x é igual a 135. Então, quanto que é tangente de 2 vezes esse arco? Tangente de 135, quanto que é tangente de 135? Tangente de 45 não é 1? Então, tangente de 135 é menos 1. Tangente de 135 é igual a menos 1. Então, é igual a 2 vezes tangente de x. Quem é x? Nesse caso, é o 135 sobre 2, que é o que eu quero. Certo? O que eu quero é tangente de 135 sobre 2. Então, ó, 2 vezes tangente de x sobre 1 menos tangente ao quadrado de x. O que a gente fez? Pegou isso aqui e passou para lá multiplicando. Então, vai ficar menos 1 vezes 1 dá menos 1, menos vezes menos mais. Tangente ao quadrado de x, menos 1 é igual a 2 tangente de x. O que eu fiz aqui, ó? Aqui chegamos numa equação do segundo grau, só que a variável é tangente de x. Como é que eu resolvo a equação do segundo grau? Normal. Normal, gente. A trigonometria ela trabalha muito as estruturas algébricas do dia a dia. Então, nós aplicamos Bhaskara, fizemos delta. O que é delta? B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é menos 1. Delta deu 8, 4 mais 4. Então, delta deu 8. Então, quer dizer que tangente de x é igual menos o termo B, mais ou menos raiz quadrada de 8. Quanto que é raiz de 8? 8 é 4 vezes 2. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2 sobre 2. O que eu faço aqui, ó? Simplifico todo mundo por 2. Deu 1 mais raiz de 2 e 1 menos raiz de 2. A minha tangente não pode ser negativa. Por que a tangente não pode ser negativa, gente? Porque a tangente negativa, ela está nesse quadrante ou nesse. É um arco mais que 90. Certo? Então, nesse caso, a tangente deu o quê? 1 mais raiz de 2. Beleza? Então, ó, tangente de x. Quem é o x? X não é 135 sobre 2? X é 135 sobre 2, ó. Então, aqui, ó, tangente de 135 sobre 2, que é o mesmo que tangente de x, é igual a 2R sobre L. Então, ó, quanto que deu a tangente de 135 sobre 2? Deu 1 mais raiz de 2. Certo? É igual a 2R sobre L. 2R sobre L, o que eu fiz? Então, esse 2 está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Então, ó, 1 mais raiz de 2 sobre 2 é igual a R sobre L. Beleza? Então, nós tivemos esse fundamento aqui, ó. Uma questão linda. Geometria, na verdade, não tem nada. Ela é geometria plana. A estrutura de geometria sólida é só para falar, é só no contexto. Ela é geometria plana e trigonometria, certo? Envolvendo essas particularidades. Deixa eu tirar isso daqui para não misturar. Certo? Então, por favor, tire um print dessa parte aqui, ó, para vocês acompanharem e refazerem esta questão. Deixa eu ver aqui. Ô, Wagner. Wagner, coloca a tabela. Mas se eu colocar, vai ficar, aí vai precisar de mais print. Então, um seria aqui. Tá vendo? Não cabe. É que vocês enxergam mais assim, claro. Assim fica melhor mesmo, Wagner. Se precisar tirar um print, é só afastar um pouco o zoom, fica na mesma coisa do outro jeito lá. Aqui, ó. Então, tira um print aí, gente. Aqui nessa parte, certo? Depois, eu tinha apagado isso. Ó, tira um print dessa parte.
tá? Depois dessa outra parte que foi a resolução da equação, tá bom? Vamos lá. Então, fundamento... Wagner, desculpa, então, o Felipe perguntou assim, Vaguinho, se eu fizesse por Pitágoras, como ficaria? Se você fizesse por Pitágoras, você teria que aplicar o seno, ó, que você precisaria, se você fizesse por Pitágoras, você precisaria encontrar essa medida aqui, ó, que seria essa parte que seria a hipotenusa. Eu teria que encontrar, nesse caso, o quê, ó? De qualquer maneira, eu tenho que usar o seno ou o cosseno desses arcos metálicos depois, certo? Eu teria que fazer uma relação entre R e L, depois eu tinha que tirar o seno ou o cosseno. Isso, fazer para o teorema dos cossenos ou teorema dos senos, certo? Então, você aplicou esse ângulo aqui, ó, você poderia encontrar, só que não deu certo. Então, eu vou fazer pela lei dos cossenos para encontrar essa medida do lado, que é o lado do triângulo isósceles, beleza? Aí, vou deixar aqui, eu faço assim. Só me dá um toque lá, Vaguinha, faça a questão lá para eu ver o que não deu certo com a minha questão, tá certo? Por favor. Já pode até mandar aí agora só um zap aí para eu fazer, para a gente ganhar tempo. Vamos às questões que vocês pediram, que a gente tem que trabalhar outro assunto. Qual foi? Uma foi quais foram as questões? Quais foram, Adriel? A 12. Eu acabei de perguntar pro pessoal aqui, ó. A Ana Luísa já falou, faz a 12 do Enem. 12 do Enem. Então, vamos lá. 12 do Enem. 12. Então, tá aqui, ó. Certo. Então, a questão 12 tirando ela daqui. Calma. Questão 12. Vamos fazer aqui embaixo. Olha para você ver, galera. Igual essa questão aqui, ó. Pelo que eu vi, vocês nem sabem de arco metade, né? Olha o que é importante um exercício e as formas de resolvê-lo, certo? E aí a gente vai conhecendo e vai amadurecendo. O cérebro vai encontrando saídas, caminhos. Mas para isso é importante estar presente. Vamos lá. Essa questão, ela diz o seguinte, ó, o mundo mineral, essa, né? O mundo mineral nos brinda com inúmeros exemplos matemáticos que referem a sólidos geométricos. Um dos mais famosos de todo o mundo é a chamada Calçada dos Gigantes. É um vasto aglomerado de colunas e rochas basaltíticas, vulcânicas em forma de prismas de diferentes alturas. Na sua maioria, hexagonais, mas também pentagonais e ainda polígonos irregulares, com 4, 7, 8, 9, 10 lados, que se erguem junto à costa setentrional do Planalto total. Beleza. Com base no texto e conhecimentos, é correto afirmar que a área total de um prisma reto é dado pelo produto da área lateral pela área da base. Olha bem, a área total de um prisma reto é dado pelo produto da área lateral pela área da base? Não. A área total de um prisma reto, o que é um prisma reto? Não importando qual seja a estrutura da base, a área total é igual. A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base. Agora, ele colocou que a área lateral é multiplicada pela área da base. Nesse caso, se fosse a aresta da base vezes a aresta lateral e vezes o número de face, tudo bem. Agora, poderíamos trabalhar. Isso aqui envolvia o quê? Uma estrutura de aresta da base e a altura. Será se ele está trabalhando alguma coisa e voltando para isso? Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, não é exatamente isso. O cubo é um prisma particular denominado hexaedro regular, sendo que sua diagonal mede a raiz de 2, sendo a medida da aresta lateral. Não. A diagonal é a raiz de 3,
certo? O cubo, sim, ele é chamado de hexaedro regular, mas a aresta, a diagonal dele é aresta raiz de 3. A aresta raiz de 2 é a diagonal de uma face, de um quadrado. O volume de um prisma hexagonal é o produto da área lateral pela altura. O volume é a área lateral vezes a altura? Não. O volume é o quê? A área da base vezes a altura. Né? Volume de um prisma é a área da base vezes a altura, independente dele. O volume de um prisma de base triangular é o duplo produto da área da base pela altura. O volume de um prisma triangular também não, é a área da base vezes a altura, certo? O duplo produto da área da base vezes a altura, nada. Um prisma reto é aquele cujas arestas laterais são perpendiculares ao plano da base, cujas faces laterais são retângulos. A opção é, olha aí, ó, um prisma reto. O que é um prisma reto? Prisma reto, necessariamente, a altura é perpendicular, a aresta lateral é perpendicular ao plano da base. Se isso aqui é perpendicular, necessariamente aqui a gente forma estruturas retangulares, certo? O que é um retângulo? É um quadrilátero que apresenta 2 pares de lados paralelos e congruentes e 4 ângulos retos. Então, era definição mesmo, certo? Que a questão queria. Beleza? Qual outra pedida? Nenhuma mais? Tem sim, tem. Jonilton pediu para fazer as 5 de exercício de fixação, Beatriz pediu a 11 e Ana Realina a 7. Então, 5 do exercício de fixação, Jonilton, e depois a 11 para Beatriz. Agora, Beatriz ou Realina, me fala aí se é 11 ou 7 de fixação ou Enem. Por enquanto, faz as 5 aí de Jonilton. 5 de fixação. Vamos lá. Então, mais 3 questões para a gente avançar, tá bom? O assunto e vamos lá. Isso, nós vamos falar aqui, ó. A de Junito é a 5 de fixação, e a Ana Realina e Beatriz Nascimento é de Enem. A 7 e a 11. Vamos lá. Essa questão, ela diz assim, ó. A área total e o volume de uma caixa de papelão no formato de paralelepípedo retângulo são, respectivamente, 112 e 64. É isso mesmo que está querendo? Olha bem, então fala de um paralelepípedo retângulo, olha bem, ó, de um paralelepípedo retângulo. Beleza. Então, o que a gente sabe? A primeira coisa, o desenho para a gente situar. Dimensões A, B e C. Beleza? Comprimento, largura e altura. Área total e o volume. Então, a área total é igual a 112 e o volume é igual a 64. Calcula a medida das arestas, sabendo que as mesmas estão em progressão geométrica. Agora mudou, certo? Se elas estão em PG, como é que a gente trata 3 números em PG? Então, ó, 3 números em progressão geométrica seria melhor se fosse chamado assim, ó. Como é que seria? Seria, ó, o tempo central é x, o posterior é ele vezes a razão e o anterior é ele dividido por a razão. PG não é isso? É uma sequência em que cada termo é igual ao termo anterior multiplicado por uma constante, que é a razão. Então, eu estou aqui no termo x, vou avançar multiplicando. Se eu avanço multiplicando, eu vou regredir dividindo. Beleza. Então, eu vou estruturar o desenho, porque agora é um prisma onde as arestas estão em progressão geométrica. Na aula passada, foi Davidson que falou, Wagner, eu fiz por tentativa, certo? Eu coloquei lá 2, 5 e tal, e deu certo, e está valendo, certo? Eu poderia criar alguma coisa cujo volume daria 64? O que é o volume? É o produto de 3 dimensões. Eu estou pegando carona no que Davidson fez na aula passada, ele fez por tentativa. Eu tinha que multiplicar 3 números para dar 64, só que os números estavam em PG. O que pode ser? 1 vezes 2 vezes 4,
1 vezes 2 vezes 4 não dá. 1 vezes 4 vezes 16, ó, uma PG de razão 4, dá. 4 vezes 16 dá 64. Começando de 1, certo? Olha, então, por exemplo, esses aqui já são possíveis. Agora, será que são esses mesmo? Vamos lá. Então, de qualquer maneira, vamos fazer a questão algébrica para vocês sentirem como é legal isso, ó. Então, aqui é x sobre q. Olha, vou colocar assim, ó, a altura x sobre q, x e x vezes q. Tá vendo aqui, ó? Vamos ver. Primeira coisa é o volume logo. O que é o volume? O volume falou que era igual a 64. Então, o volume é igual a 64. Olha para você ver o que vai dar. Se o volume é igual a 64, vai ficar o quê? Ó? Área da base, xq, vezes, ó, esse lado vezes esse, certo? Xq vezes x. Volume é igual a área da base vezes a altura. Volume, área da base vezes a altura. O que com o que a gente cancela? Isso tudo é igual a 64. Então, vai ficar o quê? Ó? X ao cubo é igual a 64. Quem é x? É a raiz cúbica de 64. X, então, é igual a 4. Então, essa medida aqui vai ser igual a 4. Tudo indica que vai ser aqueles valores mesmo. Tá bom? Se você sacou já que era, já poderia até testar. Como é que eu testaria para saber se era verdade? Faria área total, né? E ver se batia. Agora, vamos fazer algebricamente? A área total é igual a 112. O que é a área total, superfície total do paralelepípedo? Ele tem 2 a 2 faces iguais, ó. Essa face aqui da frente é igual àquela lá do fundo, ó. Essa aqui do lado é igual a essa do lado. Essa de cima é igual a de baixo. Então, 2 a 2 elas são iguais. O que é a área da frente? xq vezes x sobre q. Ó, xq vezes x sobre q. Mais, o que é a área do lado? Ó, x vezes x sobre q. E o que é a área de cima? Ó, essa parte, ou que é a área de baixo? xq vezes x, ó. xq vezes x. Tudo isso é igual a 112. Fazendo isso, então, agora nós vamos lá. O 2 com 112 dá para simplificar, dá 56. Vai ficar aqui, ó. Corta esse x com esse x, esse q com esse q, vai ficar, ó. X ao quadrado mais x ao quadrado sobre q mais x ao quadrado vezes q é igual a 56. Só que eu já sei que o meu x é 4. Nós já fizemos essa questão anterior. Então, vou colocar aqui x ao quadrado de evidência logo. X ao quadrado de evidência vai ficar assim, ó. 1 mais 1 sobre q mais q é igual a 56. Viu o que eu fiz? Coloquei x ao quadrado em evidência. Certo? O meu x é quanto? É 4. Então, 4 ao quadrado. Aqui eu tiro o min, que é q. Vai dar o quê? Ó? Q mais 1 mais q ao quadrado. Tudo isso é igual a 56. O que vai dar aqui agora? Simplifica 16 com 56, dá? 16 com 56 não dá muito jogo, não. 56 com 16 vai dar 2, 3, 48 sobre 8. Dá 3,5, né, gente? 3,5. Vamos lá. Não é um número muito legal, não, mas vai ficar assim, ó. Q mais 1 mais Q ao quadrado sobre Q é igual a 3,5. Ou 7 sobre 2. Como assim? Não entendi. Eu peguei 56, dividi por 16. Dividi por 8. Dividi por 8, vai dar 7, e aqui dá 2. Eu passei o 16 para lá dividindo. O que eu faço? Multiplico cruzado, vai dar, ó, 2Q mais 2, mais 2Q ao quadrado é igual a 7Q, que é 7 vezes Q. Beleza? E agora, olha bem. Olha bem. Então, 2Q ao quadrado, 2Q menos 7Q vai dar menos 5Q, mais 2 é igual a 0. Fazendo aqui por básica, primeiro eu faço o delta, que é o quê? B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 25 menos 16,
delta é igual a 9. Se delta é igual a 9, Q é igual a menos o termo B, mais ou menos raiz de 9 sobre 2 vezes o A. Então, Q é igual a 5 mais ou menos 3 sobre 4. Q é igual a 5 mais 3, 8 sobre 4, 2. O outro Q é 5 menos 3, 2 sobre 4, meio. Geralmente, esse tipo de questão vale as duas razões. Só que se eu aplicar 2, eu vou ter uma PG crescente. Se eu aplicar meio, eu vou ter uma PG decrescente. Só que agora, preste atenção, as dimensões foram chamadas de x sobre q, x e x vezes q. Então, o que a gente tem aqui? Ó? O meu x é igual a 4 e o meu q é igual a 2. Então, ficou assim, ó, 4 sobre 2, 4 e 4 vezes 2. Ou seja, 2, 4 e 8. Então, não foi 1, 4 e 16. Tá vendo lá? Se eu tivesse baseado naquele teste 1, 4 e 16, eu teria encontrado o volume, mas não teria calculado a área total. Então, eu tinha que fazer outra sequência cujo produto, cujo volume daria 64. As dimensões que estão querendo são essas. Nesse caso, 2, 4 e 8, dessa maneira. Beleza? Tira um print aí, por favor, Ju. Aqui, ó. Uma questão longa. Ô, Wagner, a Ana perguntou aqui, por que não escolhe 1/2 meio? Por que não escolhe meio mesmo? Pode escolher, como eu disse, eu falei aqui, ó, no seguinte, eu posso escolher, tira um print aí, Ju, eu posso escolher tanto 2 quanto meio. Esse tipo de questão é muito comum e sempre acontece isso. Se eu fizer 2, como eu fiz, eu tive uma PG crescente. Tá tirando o print, Junildo? Se eu fizer 2, eu tenho uma PG crescente. Se eu fizer meio, eu vou ter uma PG decrescente. Mas os termos são os mesmos. É característica desse tipo de questão, certo? Olha aqui, ó. Eu fiz uma PG crescente. Se fosse aqui, ó, a razão meio, vamos lá? 4 dividido por meio, 4 dividido por meio, 4 e 4 vezes meio. O que ia dar? 4 dividido por meio é 8, 4 e 2. Tá vendo que deu as mesmas dimensões? Ele perguntou quais eram as dimensões. Então, uma PG crescente ou decrescente. Depende como você está vendo o paralelepípedo. Mais deitado, se eu chamar a largura, o comprimento de 8. Ou mais em pé, enfim. Né? Dessa forma. Mas as dimensões são as mesmas. É característica da questão. Beleza? Qual outra aí, rapidinho, porque nosso horário já finalizou aqui. Questão 7. Questão 7 e 11. Então, essas últimas questões, para a gente poder falar de outras coisas, tá bom? Questão 7 e 11 para finalizar. Vamos lá. Geometria sólida é uma matéria ótima, eu já falei. Vale muito treinar, vale muito aperfeiçoar, certo? É uma matéria garantida nessas suas provas que vocês forem fazer. Qualquer prova. Galera, o que essa questão fala? Olha, a proposta do Enem, muito comum. Ela diz assim, ó, conforme o regulamento, preste atenção, vamos ver o que essa questão tem de especial, questão do Enem. Conforme o regulamento da ANAC, um passageiro que embarcar um voo doméstico poderá transportar bagagem de mão. Contudo, a soma das dimensões da altura, comprimento e largura não pode ser superior a 115. A figura mostra a planificação de uma caixa que tenha a forma de um paralelepípedo retângulo. Beleza. O maior valor possível para X em centímetros para que a caixa permaneça dentro dos padrões permitidos é. Galera, primeira coisa aqui era visualizar essa caixa montada, certo? Como é que eu vou montar essa caixa, gente? Olha para você ver, ó. Então, ela tem um formato de um paralelepípedo retângulo, certo? Então, nesse caso,
E nós sabemos o quê, ó? Então, vamos colocar as medidas nos seus devidos lugares. Preste atenção. Se eu considerar... Vamos lá, gente? Vamos pensar, vamos pegar essa caixa e vamos montar? Olha, eu peguei isso aqui, ó. Eu coloquei ele no chão, certo? Aí, o que eu fiz, gente? Ó, eu vim com essa parte aqui, ó. Essa parte aqui, ó. E dobrei. O que eu fiz? Dobrei essas duas pontas, ó. Dobrei essa parte, dobrei essa parte, dobrei essa parte. Então, tudo eu sei que vale 90. Então, eu não sei quanto que mede, nesse caso, isso aqui. Eu vou chamar isso aqui de X por enquanto. Certo? Olha bem. Agora, veja bem. Essa parte aqui, ó, ela vai sobrepor essa parte de cá. Então, essa medida aqui, ó, eu não vou chamar de X aqui, galera, porque a questão já me deu um X ali, ó. Então, olha, essa parte aqui é o X, ó. Então, que X representa isso, essa largura. Beleza? O que eu tenho agora, ó? Então, pensa bem. Eu dobrei aqui, dobrei. Então, esse 24 representa essa altura. Certo ou não? Conseguiu visualizar ou não? Então, imagina aqui. Vamos pensar aqui, ó. Na caixa, eu tenho uma parte maior. Depois, eu tenho uma parte menor, que é igual à última parte lá que a gente está vendo. Depois, eu tenho, de novo, uma parte menor. Claro que eu não medi o trem aqui, então não deu o jeito que eu queria. Mas, olha, então aqui, ó, isso aqui, ó, para responder essa questão, acho que vocês estão vendo, mas eu vou colocar aqui. Então, ó, essas dobras, só dessa parte que está... Então, ó, colocamos isso aqui com base, dobramos isso, viemos com essa parte de cima e dobrou. Então, aquele 24 que está marcado, então, ó, tá vendo a dobra aqui, ó? Tá vendo? Aí faltou as duas pontas lá. Então, isso aqui representa o quê, ó? Os 24, certo? Vamos ver mais. Vamos ver mais. O que mais a gente poderia colocar aqui, ó? Beleza. Essa medida, então, ó, essa medida que é a base, mais as partes laterais, então aqui vai valer quanto? Ó, isso aqui vai valer 24, que é o mesmo 24 que está dobrando, que é a altura. Não é isso aqui, ó. Isso aqui é o que nós vamos precisar. Isso aqui eu vou chamar de Y. Então, Y é isso, ó. Isso aqui, ó. Então, veja bem, a base dobrou 24 de um lado e 24 do outro. 24 aqui, 24 aqui. Certo? Essa largura é Y. Olha para você ver. Pronto. E aí, o que a questão fala? Nesse caso, nós sabemos aqui, ó, quanto que mede, no caso, isso aqui, ó. Quanto que mede isso? Se aqui deu 24 mais 24, deu 48. 90 menos 48. Por que 48? Ó, 24 mais 24 é 48. Tudo vale 90. 90 menos 48 vai dar quanto? 42. 42 seria qual medida? Seria essa medida, certo? Que eu estou precisando. A base adicional, transportar um avião, consumo de bagagem de mão, tal, não pode ser superior a 115. Vamos lá. Então, o que nós tivemos aqui? Ó? Já tivemos as medidas, então, não já? Nós temos, então, ó, esse lado aqui, ó, esse lado é X, esse outro lado aqui é 42, certo? E o que nós sabemos mais? Pronto. O maior valor possível, pronto. Está querendo agora isso aí, ó. Tudo que eu precisava era isso. Então, somando largura, comprimento, mais largura, mais altura, tem que ser, não pode ser superior a 115. Então, tem que ser menor que 115. Somando comprimento, largura e altura, certo? Então, nesse caso, nós tivemos o quê, ó? X mais 66 é menor que 115, X é menor que
115 menos 66 dá quanto, gente? 115 menos 66, 15 menos 6 dá 9, 10 aqui dá 4. Então, é menor que 49, certo? X é menor que 49. Então, o maior tamanho possível que as dimensões tal, mas ele fala que não pode ser superior. Não pode ser superior, mas pode ser igual, certo? Então, x é menor ou igual a 49, então x é igual a 49, é o maior tamanho possível. Então, o detalhe dessa questão foi exatamente visualizar estas dobras, certo? Meu y que eu coloquei aqui no lugar errado, certo? Mas, de qualquer maneira, eu somei, aqui deu 24, aqui deu, então aqui achamos 42, que é o que precisava, nós já tínhamos duas dimensões, faltava só a terceira dimensão, nesse caso, que era relacionado ao assunto nosso aí. Tá certo isso? Vamos só conferir para ver se não foi bugada a questão. Deixa eu ver. Então, aqui, ó, 42, aqui 96, menos 48, que era a dobra, né, que representava a altura, que era a mesma, beleza. 90 menos 48 deu 42, né, para esse lado. Bacana. 42 é esse lado, a altura tá, independente onde eu coloquei o x, certo? Era a terceira dimensão que faltava. Tá adequado. É por aí mesmo. Então, uma questão que envolve visualização, certo? Seria o fundamento principal dela. Vamos lá. A outra questão foi a 11. 11. Foi a 11? Isso. Então, vamos lá, galera. Essa 11 aqui, ó, ela determina o que para nós? Ela fala o seguinte, ó, para fazer uma caixa sem tampa, com um único pedaço de papelão, outra questão muito comum essa, viu, gente? Utilizou um retângulo de 16 centímetros de largura e 30 de comprimento. De cada um dos 4 cantos desse retângulo foram retirados quadrados idênticos. De cada um dos 4 cantos foram retirados quadrados idênticos de lado x. Com x mais que 0 e menos que 8. Olha bem, x mais que 0 e menos que 8. Vamos ver o que essa informação vai acarretar. Depois foram dobrados para cima as abas resultantes. A expressão que representa a área lateral da caixa galera, primeira coisa nós tínhamos uma folha retangular, certo? Quais eram... Opa! Ó, nós tínhamos uma folha retangular. Então, as dimensões dela eram quais? Era 30 por 16. Então, eu vou colocar aqui, ó. Tá, aqui é 30, aqui é 16. Para se fazer uma caixa, certo? Para se fazer uma caixa, foram o quê? Retirado 4 quadrados aqui do lado, ó. 4 quadrados de lado x. 4 quadrados de lado x, certo? Nesse caso, nós tivemos o quê? Então, aqui é x, aqui é x, x e x, x e x e x e x. Beleza? Aí fez o quê, gente? Então, depois que retiramos isso, o que sobrou? Sobrou, na verdade, essa estrutura, ó. Esta estrutura. Nós retiramos estas partes. Então, quando eu retirei estas partes, na verdade, ficou o quê, ó? Então, uma situação bem simples de entender. É uma situação bem tranquila de entender, ó. Eu retirei essa parte, então nós retiramos isso, nós retiramos isso, retiramos isso e retiramos isso, certo? O que eu faço agora? Para eu ter a caixa, eu vou dobrar essas partes, ó. Eu vou dobrar aqui, ó, certo? Então, dobra os 4 lados. Quando eu dobrar esses 4 lados, o que eu vou ter?
eu vou ter a caixa que eu estou querendo, certo? Então, ó, vou ter a caixa que eu estou querendo. Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Então, a primeira coisa, o que vai ser esse lado aqui, ó. A altura representa X, que representa exatamente a parte que você dobrar. É só você visualizar aí, ó. Pega essa parte pontilhada e dobra a outra, beleza? Quanto é que mede esse lado aqui, ó? Só esse pedacinho. Tudo era 16. Só esse pedacinho vai ser 16 menos 2x, que eu tirei x de um lado e x do outro. E aqui, ó, tudo era 30. Aí esse pedacinho aqui vai valer quanto? A mesma coisa. 30 menos 2x. O que o problema está querendo? Está querendo a expressão que representa a área lateral. Aí você pergunta, Wagner, o que representou esse x mais que 0 menos que 8? Onde que isso interferiu na questão? Aqui, gente, ó. Agora, tá vendo aqui 16 menos 2x? Se x for 8, vai dar 16 menos 16, que é 0. Então, não vai ter essa medida. Então, vai ser possível a caixa. Beleza? Então, vamos lá. O que está pedindo? Qual é a área lateral dessa caixa? Só a área lateral. O que é a área lateral? É a soma das áreas que eu tenho aqui, ó. Então, a área lateral aqui vai ser o quê, ó? 30 menos 2x vezes x vezes 2. Porque tem essa frente e tem lá o fundo, que é igual. Então, 2 vezes 30 menos 2x vezes x. Depois, ó, mais. Coloquei 2 evidências já, tá? Tem esse lado aqui, ó, e tem aquele outro lado de lá, certo? Então, estão duas iguais. Já coloquei 2 evidências, então coloquei, ó, 16 menos 2x vezes x. Então, pronto. Agora é só calma. 2 está sendo colocado em evidência, vai ficar, ó, 30x menos 2x ao quadrado mais 16x menos 2x ao quadrado. Então, a área lateral é igual 2 que multiplica. Menos 2x ao quadrado menos 2x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. Mais 16 mais 36 dá 46. Então, a área lateral vai ser igual 92, que lá acho que colocou a parte negativa depois, 92x, né, menos 8x ao quadrado. É uma opção de resposta. 92 menos 8x ao quadrado está na opção A, resposta à questão. Então, é uma questão que envolve o quê? Muito comum esse tipo de questão em prova é a visão espacial. Então, está explorando uma visão espacial, certo? Depois, a estrutura de montagem. Depois, pediu uma estrutura algébrica, que foi a área lateral. Tá joia? Então, vamos lá? Galera, o seguinte, ó. Então, duas coisas. Primeiro, eu não tive problema de ficar fazendo essas questões. Para mim, isso é importante, é relevante. Esse tempo que a gente trabalha, que a gente exercita, o exercício, ele é a base de qualquer estrutura de crescimento em matemática. Você tem que ter o conhecimento teórico, mas você tem que fazer na prática. Se você não praticar, a gente não evolui, certo? É exatamente isso aí. Quem sabe, faz. E quem não sabe, aprende fazendo. Você só aprende fazendo. Não precisa ter medo de fazer. Não precisa ter medo dos resultados, certo? Nós estamos numa fase de crescimento, de evolução. E essa evolução, ela vem com a prática. Então, vamos lá. No exercício passado que a gente deu, vou fazer mais algumas questões dele ainda. No exercício passado, não foram todas as pessoas que fizeram. Então, quando eu faço direto a questão para você, sem você ainda ter experimentado, né, não fica legal. Igual eu falei com uma aluna aqui ontem, né, e está valendo o reforço aí da minha fala, ok?
é que eu conversei com você no final, enfim, você sabe com quem eu estou falando. Então, nós vamos compartilhar aquela atividade que você fez ontem. Eu estou esperando você me chamar um horário agora, pode ser hoje, pode ser amanhã ou pode ser segunda. Para gente ver o que você pensou na questão. O importante é isso. Você não conseguiu fazer, mas o que você pensou? Felipe Costa falou aqui, ó. Eu tentei fazer por lei dos cossenos e aplicar Pitágoras. Não deu certo. Onde eu falhei? Eu vou trabalhar isso aí. Aí nós vamos assimilar para ele ver onde foi a falha dele, certo? Onde foi o erro cometido. E assim vai. Tá ouvindo aqui, galera? Então, ó, praticar. Eu passei para vocês um exercício que vocês acabaram não fazendo como eu gostaria que fizessem. Tem uma lista lá ainda que envolve trigonometria, função quadrática, trigonometria, função quadrática e estatística. São exercícios acumulativos. Qual que é a intenção? É você pegar 30 minutos, 40 minutos, como lá são 15 questões, tipo, 45 minutos. Deixa eu testar aqui o meu tempo, deixa eu ver como é que vai ser o meu aproveitamento. Então, essa lista está lá. Eu não vou comentar essa lista, nem passar gabarito ainda, que eu espero que vocês façam primeiro, para a gente poder comentar, porque eu acredito que essa revisão acumulativa, ou seja, nós estamos sempre buscando outros fundamentos de revisão, é muito importante. Então, eu vou esperar que vocês façam aquelas questões para a gente evoluir, beleza? Outra coisa, para finalizar aqui, ó. Quem não fez ainda o simulado, gente, vocês têm um simulado excelente para fazer, certo? Do evolucional. Mesmo que o prazo tenha acabado, eu vou fazer. Mesmo que o prazo tenha acabado, façam ainda, certo? A gente vai alterar esse prazo lá para vocês fazerem. Na próxima aula, eu vou premiar os 10 primeiros colocados no simulado, certo? No simulado que já passou. Tem muita gente que já fez aí, ó. Muita gente já fez. Quem não fez, faça. Eu vou premiar os 10 primeiros colocados. Isso, é o evolucional, isso aí. Vou premiar os 10 primeiros. E para o próximo simulado, que ainda vai vir, certo? Para o próximo, esse aí, Felipe Costa já fez, Beatriz já fez, Caio já fez, esse que eu estou falando já fez. Para o próximo lado, o prêmio vai ser especial. Eu pensei nos 3 primeiros, mas vou premiar os 10 primeiros também, os 10 primeiros colocados, certo? No simulado que ainda vai vir, do evolucional, beleza? Com a data do próximo, já vai ser, era já para ter acontecido, mas como teve muitas pessoas que ainda não fizeram o primeiro, certo? Eu quero que faça depois fazer isso aí. Esse simulado nosso próximo já é na outra semana, passando essa na outra. Vai ser em julho. Vai estar sendo online, então você vai fazer no horário, isso é bom treinar. Aí vai ser na primeira semana de julho, tá certo? Primeira semana de julho, final de junho e primeira semana de julho. Beleza? Mas eu vou colocar isso para vocês e vai valer um prêmio bacana. Entendido? Então, todo o esquema aí. Então é isso. Treine que você cresce, treine que você fica bom. Essa galera que está aqui presente, essa galera que está o tempo todo, mesmo eu sei que está fazendo outras atividades enquanto a gente está aqui, mas está ali, ó, atento a algum detalhe, se tem alguma coisinha que faz a diferença. Isso está fazendo a diferença e você sabe disso e é isso aí. Seguir em frente, vamos que vamos. Beleza? Então, ó, Então, beleza, a gente vai ver. Galera, seguindo aqui, seguindo, então nós vamos fazer só mais 2 questões que o horário de Pedro já chegou. Eu ia trabalhar cilindro com vocês hoje, mas foi importante resolver essas questões relacionadas a prisma, paralelepípedo, cubo, e assim vai. Beleza? Quais questões que pediu aí? Quais foram, Adriel? Adriel? Oi, Wagner. Pega o pessoal aqui. Eles já falaram aí. Mas é isso, viu, galera? Treinar independentemente do resultado. Independente.
É normal crescer, às vezes cair em determinada prova e voltar a subir. Essa queda, quando a gente cai em alguma situação, é para a gente avaliar o que está acontecendo, né? Como está acontecendo, as coisas todas e o que a gente pode fazer para crescer. E tem uma aluna aí, ó, do 2º ano, parabéns para você que está fazendo as coisas direitinho, está crescendo. Eu queria que todo galera do 2º ano estivesse fazendo para valer, enfrentar sem medo, viu? Sem medo, enfrenta que vale a pena. Wagner, premiará os 10 primeiros colocados do simulado passado e do próximo que virá. Exatamente. Eu vou fazer a premiação aqui dos 10 primeiros do passado. Eu vou divulgar o nome dos 10 primeiros, tá beleza? E desse que ainda vai vir, vai ser especial. E quem não fez o passado ainda pode fazer, que a gente vai liberar uma data lá. Beleza? Aí depois você vem com o Adriel. Um abraço, vamos aqui, ó. Qual questão? Qual questão? Qual questão? Qual questão? As questões já você me falou aí, mas o pessoal já pediu, não tem mais questão, não. As que tinha, você já fez. Tem uma 12, não sei o que eles pediram. Deixa eu só ver da revisão passada. Deixa eu ver da revisão passada o que eu não fiz. Revisão passada, agora é achar essa bodega aqui. A aula passada foi... Vivi está perguntando aqui se os monitores estarão disponíveis em julho. Senhora, claro, nós não tem gente. Enquanto tivermos aqui, não tivermos presentes, vamos estar conectados com vocês, claro, claro, o tempo todo. Tá nos... O Felipe está conversando com o Fabrício a respeito de como é a nota e tudo mais. Ah, certo. Eu quero saber, a revisão passada nossa foi qual assunto mesmo? Foi razão, proporção, não foi? Foi revisão 100, trigonometria, função quadrática. Esse que foi dessa semana, ó. Galera, esse exercício aqui, ó, tá lá naquela lista que eu mandei para vocês, certo? Eu mandei até em PDF para que você fizesse e depois só transferisse a resposta lá, para a gente ter noção do que era suas dúvidas, tá? Aí, então, o seguinte, eu queria só mais uma aqui, ó, idade de geometria sólida, revisão 100. Quais foram? Na aula passada... A aula passada você explicou, você, acho que no início, você falou de geometria sólida também. Foi as questões... E também respondeu algumas questões que eu tinha passado no exercício anterior. Estava no portal, foi do portal. Deixa eu só dar uma olhada aqui, deixa eu ver se está fácil aqui. O Jonil está falando aqui, múltiplos e divisores, IPA e PG. Da aula passada, grandezas proporcionais, treinamento sólido, prisma, grandezas proporcionais... Foi de grandezas proporcionais. Eu passei uma lista, não foi? É isso mesmo, é isso mesmo. Múltiplos divisores e PRPG, igual o Junito falou. Essa aí foi a segunda. Mas, enfim, ficou alguma questão de múltiplos divisores PA e PG que vocês gostariam que fizesse? Alice, você me pediu uma questão aí, tem alguma questão que você queira que... Cadê eu? Onde é que eu estou aqui? Estou aqui. Olha aqui, ó. Tem alguma questão que vocês querem que eu faça aqui? Porque já acabou o horário, não vai dar nem tempo de fazer mais nada, certo? Mas tem alguma dessa geometria, dessa da aula de hoje, que vocês gostariam que fosse feita?
Pedrão já chegou, vou deixar Pedro com vocês então agora, vou tomar mais o tempo não. Então é isso, meus queridos, uma excelente semana para vocês, bom treinamento, bons estudos, Augustão, vamos lá para valer, certo? Falar com o Isaac aí, chegar junto, todo mundo, um compartilhando com o outro, galera do segundo ano aí, Fabrício, Miguel e toda a galera do segundo ano, galera do terceiro, galera do cursinho, pegar firme, fazer, certo? Então, tem dia que a gente está mais cabisbaixo, tem dia que a gente está meio desanimado, mas sempre lembrem, olha, onde eu quero chegar, todo o meu esforço valerá muito a pena. Eu quero chegar mais longe, então eu preciso trabalhar, eu preciso evoluir, tá certo? Não tenha medo, certo? Não tenha medo do resultado, apenas vai lá e faça, progrida, exercício, treinamento, e é uma coisa por vez, e faça o que tiver ao seu alcance, sem pirar, certo? A hora que você sentir que você está pirando, respira fundo e fala, calma, que não é por aí, certo? Eu vou me organizar, qual é a minha prioridade, e assim, é uma coisa por vez, até que todas as coisas sejam prontas. Simulado, quem não fez o primeiro, fazer, ainda vai estar disponível, vou abrir a disponibilidade dele agora aqui para vocês, e o segundo vai valer prêmio. Então, Pedro, eu estou falando que não premiar os dois, eu ia premiar os primeiros, mas eu vou premiar os 10 primeiros do simulado passado e os 10 primeiros do próximo simulado que vai vir. Tá beleza? Então é isso. Um abraço. Fica contigo aí, Pedrão. Beleza? Tranquilo. Então, como é que você tá? Vou parar de compartilhar e vou parar a gravação para começar outra e ficar dois vídeos. Beleza? Porque o último foi corrido, foi direto. Ficou tudo